Jesus ensina nossa família a orar. Estamos aqui mais uma vez para louvar e adorar ao nome do Senhor. Eu convido você a elevar o seu pensamento a Deus e já começar esse momento elevando a sua alma em adoração a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, oh aleluia, sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nós nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Aleluias. Cante. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
céus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Amém. Boa noite. Igreja, boa noite. E você que está em casa, assistindo, cultuando conosco, né? Através da internet. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos juntos adorar ao nome do Senhor por mais este dia. Nesse mês de maio, nós estamos comemorando o mês da família. Então, todos os cultos aqui, domingos, quartas, nós estaremos comemorando nesse tema. E que você possa ser abençoado todos os cultos, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque estamos na Tua casa. Ó Deus, estamos aqui para Te adorar, estamos aqui para ouvir a Tua voz. E, ó Deus, tão somente nós queremos nos colocar diante de Ti, para que aquilo que for feito aqui, o Senhor possa receber de todo o coração, pois estamos aqui, Senhor, para Te dar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Que nós possamos estar aqui, ó Deus, tão somente para render graças, porque o Senhor é o único digno. Muito obrigada, Deus, por este dia, muito obrigada por tudo que fizemos neste dia, pelos livramentos, Senhor, pelo nosso trabalho, pela escola, pela faculdade, porque o Senhor esteve conosco em todo o tempo. E muito obrigada, porque essa graça nos alcança, Senhor, em todo o tempo. Esteja conosco e receba tudo aquilo que for feito aqui, porque é somente para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Orar é buscar a vontade de Deus. Vamos nos colocar em pé para fazermos a leitura bíblica? Temos falado sobre oração, né? O mês da família, ele está todo voltado para a oração, né? A oração do Pai Nosso. Então, todos os nossos cultos estaremos falando sobre esse tema, né? E hoje o nosso tema é Jesus ensina a nossa família a orar. Vamos fazer a leitura bíblica em Provérbios 3, de 5 a 6. Vamos todos juntos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. Vamos continuar louvando e adorando ao nome do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos dizer que em espírito e em verdade nós adoramos. Continuar com os nossos corações elevados a Deus. Dizer para Ele que para adorá-lo nós nascemos. Glória a Deus. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
é te louvar, meu prazer é estar, aleluias, nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu amor, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, onde flui o amor. Aleluias, louvado seja o teu nome. Glória a Jesus. Se nós nos humilharmos na presença do Senhor, se nós nos colocarmos verdadeiramente diante dele, com o nosso coração sincero, ele vai nos ouvir. Ele virá com o bálsamo, com a providência. É só você se humilhar. Aleluias. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu
és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. a minha fonte a minha fonte é o teu amor, minha colheita, aleluias, oh Deus, minha herança é o teu amor, minha fonte a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor, minha fonte a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glorificamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Temos uma leitura bíblica em Salmo 51, verso 17. Vamos fazer todos juntos mais uma vez? Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Vamos falar mais uma vez? Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Amém. Orar é oferecer a Deus o meu melhor através do clamor. Neste momento nós estaremos intercedendo ao Senhor, intercedendo pelas famílias de nossa igreja, pelas famílias do Brasil, intercedendo pelos acontecimentos que ocorreram no Rio Grande do Sul,
Então convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado pelas famílias que se encontram aqui presentes. Quero te pedir pelas famílias que não estão aqui, Pai, mas que o Senhor sabe cada um deles. Abençoe aqueles que não estão aqui. Abençoe aqueles que estão enfermos. Abençoe os membros da nossa igreja, Pai. Abençoe a nossa liderança. Abençoe os departamentos, as organizações, Senhor. Seja com cada um, seja com cada filho, com cada pai, com cada mãe, com cada avô, avó, marido, esposa. O Senhor sabe as necessidades de cada um, Pai. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe o que cada um precisa ser curado na vida deles, Pai. Venho te pedir agora pelo Rio Grande do Sul, Pai. Aquela tragédia que aconteceu lá, Pai. Esteja com aquele povo, Pai. Eu creio que um grande avivamento acontecerá no Sul, Pai, do Brasil. E o Brasil todo será abençoado pela Tua palavra, pelo Sul, Pai. Famílias carecem da Tua presença agora, Pai, mas o Senhor sempre dá o que cada um precisa. Muitas pessoas estão sofrendo nesse momento. Abençoe os voluntários, abençoe o governo, abençoe os políticos, Pai. Que eles possam se voltar agora para o Sul e abençoar aquele local com suprimentos, com ajuda financeira. Só o Senhor sabe o que cada um está passando lá, Pai. Esteja agora, nesse momento, Pai, com cada um deles. Muito obrigado por tudo, Pai. Isso que eu te peço, te agradeço, abençoando o decorrer desse culto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode sentar. Esse momento é um momento em que a gente, na verdade, nem era para sentar, era para continuar em pé. A gente ainda não se cumprimentou, né? Deixa primeiro, então, vamos ver quem está visitando. Tem visitante? Eu sei que tem. Então, visitante, por favor. Tem duas pessoas ali, a senhora ali atrás. Seja bem-vindo. Agora eu quero convidar a igreja para cumprimentar o irmão que não está do seu lado. Eu vou deixar o pastor Tony depois apresentar a família dele, tá bom? Fica com esse privilégio, mas é muito bom tê-los aqui. Enquanto vocês vão se cumprimentando aí, a gente vai passar alguns avisos rapidinho, tá bom? A gente tem aqui um painel que ainda está assim com bem poucas fotos, né? Domingo ele vai estar bem bonito, a gente vai colocar um título ali em cima. E a gente queria muito que você colocasse a foto da sua família ali, tá? Não esqueçam, traga a foto da sua família. A gente vai deixar ali uma fita dupla face e você cola. Então, se quiser, pode entregar para mim, para a Cristiane, tá? E a gente vai preencher esse painel todo aqui com a sua família para a gente poder estar orando, entregando ao Senhor a família de vocês. E lembrando também que domingo nós não teremos EBD. Domingo é o Dia das Mães. Nós teremos o culto aqui pela manhã e depois estaremos retornando às nossas casas para comemorar o Dia das Mães. Isso aí, o departamento infantil estará aqui, o culto estará sob a direção do departamento infantil. Tá, irmãos? Mas toda a igreja deverá estar aqui, né? Vai ser um culto bem lindo, tá muito bem preparado pela irmã Elaine e toda a sua equipe. Tá? Mas às 18 horas estaremos aqui, continuando com o mês da família, tá? Próximo domingo, de manhã, departamento infantil. E à noite, pastor Armando estará nos ministrando, né, a palavra, tá? E então estejamos todos aqui. Sei que é um dia, né, um pouco justo, né, apertadinho, mas, irmão, adiante lá o almoço, faça tudo no sábado. Você que está em casa aí ouvindo a gente também, né, deixa tudo pronto para o almoço ser bem rápido, porque 18 horas estaremos aqui para cultuar o Senhor juntos, tá bom? Então agora nós vamos fazer o nosso momento de dedicação. Orar é confiar e se entregar completamente. Temos um tema esse mês, né? Famílias segundo a vontade de Deus. Vamos falar todos juntos? Famílias segundo a vontade de Deus. E nós também temos uma divisa que se encontra em Mateus 6, de 9 a 13. Que é a oração do Pai Nosso. Se você ainda não decorou, é um ótimo momento para você decorar. Tem um mês todo para a gente orar, né? A oração do Pai Nosso. Então,
vamos ler todos juntos, eles vão colocar ali. Temos a oração? Mateus 6, de 9 a 13. Ok, depois a gente faz a divisa de novo. E agora nós estaremos no momento de dízimos e ofertas. Você pode ofertar ao Senhor, seja por Pix, seja no envelope. Aí na cadeira tem um QR Code que você pode estar fazendo também. Fique à vontade, fique livre. O importante é a gente honrar ao Senhor com o nosso coração, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém. Irmãos, temos também, né, as nossas cadeiras aí, precisamos efetuar o pagamento mensalmente. Então, você que já se comprometeu, né, já está fazendo, você que ainda não pegou um carnezinho, nós temos um carnê lá na entrada da igreja. Se quiser contribuir com o pagamento das nossas cadeiras, será muito bem-vindo, tá? Irmãos, outra coisa, nós também temos várias maneiras de contribuir lá com o povo do Rio Grande do Sul. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando, o pastor já colocou um informativo sobre Arroio dos Ratos, tem aí uma chave Pix também que você pode contribuir. Eu sei que hoje a gente estava até conversando lá em casa, né? O Lucas falou assim, poxa, mas se eu pudesse, eu queria ir lá, né? Para poder estar ajudando, né? A gente sabe que tem coisa que é difícil da gente fazer pessoalmente, mas a gente pode ir com a carreta missionária que estará indo para lá também. Já vi hoje lá, né, a propaganda da Junta de Missões, a carreta vai estar indo. Então, irmão, você pode contribuir, tem várias maneiras, você pode enviar uma quantia, você pode enviar roupas e alimentos, tem vários lugares que estão recebendo. Então, não deixe de ir, né, junto com esse material, junto com essa oferta. Vamos cantar, então, o hino oficial do mês, Pai Nosso. E aí vamos estar recebendo aí os nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar em pé. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino
poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Quero convidar nosso pastor Ellison, para estar fazendo essa oração de consagração, de dedicação. Aleluia. Fecha os seus olhos. Deus, nós somos gratos a Ti, porque se temos recurso para ofertar na Tua casa, é porque a provisão sobre nós tem sido diária. Obrigado, ó Pai, pelo trabalho a qual desenvolvemos a nossa atividade com saúde. Podemos, ao final do nosso trabalho, receber um sustento e desse sustento sustentar a Tua obra. Deus, eu quero Te agradecer imensamente por cada recurso que esta casa tem recebido. Mas nesta hora também, eu quero suplicar e agradecer pelos recursos que estão chegando para abençoar o povo do Rio Grande do Sul. Tem sido triste, Pai, e eu quero Te pedir algo nesta hora. Há uma previsão hoje de vento forte a 100 km por hora. Pai, há previsão de muita chuva até a próxima terça-feira. Deus, se for possível, se puderes ouvir a nossa voz agora e atentar para o pedido do Teu povo, não é só o meu pedido, que esta chuva não chegue ao Rio Grande do Sul. Se possível, Pai, que fique em alto mar, onde ninguém seja prejudicado. Esta ventania, Pai, inclusive com a possibilidade de baixar em 12 graus a temperatura, chegando a frio caótico. Uma cidade que está mergulhada na água, sem combustível, sem internet, sem energia, sem supermercado aberto, famílias ilhadas, famílias que perderam entes queridos. Pai, todo recurso que seja disponível, principalmente o recurso dos santos, porque há recurso de artistas, há recurso de shows, que é valor muito alto. Mas, Pai, o nosso recurso é um recurso de amor e de fé. E é este recurso que eu peço a Ti que seja consagrado. E ele seja, Pai, para chegar no lugar certo, através das nossas juntas, através das convenções, Pai, dos voluntários, como a Elisiane está deixando o Rio de Janeiro também por estes dias, para atuar lá no Rio Grande do Sul como voluntária, e tantos outros saindo de todo o Brasil. Pai, guarda os Teus filhos e dá recurso, e seja conosco aqui agora à noite. Pai, nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz, e sair daqui com o nosso coração impactado pela presença do Espírito Santo. Usa o Teu filho, obrigado pela nossa equipe de adoração, obrigado pelas equipes que atuam no culto hoje. Pai, que seja o mover do Teu Espírito Santo, somente o Teu Espírito Santo seja sobre nós. Eu oro, Pai, agradecido e consagrando todo o recurso, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmã Irlei estará entoando um louvor em adoração ao nosso Deus nesse momento.
O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, de um sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. E ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como um rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e de um coro angelical, numa festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir. Há tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Amém. Se tem alguém hoje aqui que não aceitou Jesus ainda, esse é o momento. Falta você se entregar ao Senhor. Amém? Pedir desculpas aos irmãos, e principalmente ao pastor Tony Zamba, da apresentação que a gente sempre faz com vídeo. Eu espero que eles convertam lá o computador em nome de Jesus, para dar as boas-vindas. Eu tenho no meu zap
Eu tenho no meu zap lá a arte. Não. O vídeo. Não consegue? Eu não falo Libras. Não colocaram? Pastor Zonizama, vem para cá. Depois a gente tenta editar para você o vídeo, que é um vídeo bonito. Pastor Zonizama é bastante conhecido, eu acho que ele está quase que sendo pastor da igreja, eu auxiliar dele, ou ele meu auxiliar. É um amigo, é um irmão, uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande, um carinho muito grande com ele, com a família. A Alexa chegou aqui, eu estava atendendo, ela, mas cadê o pastor? Cadê o pastor? E eu estava atendendo, né? E é uma alegria, pastor Tonizama, ele vai apresentar a família, que veio todo mundo hoje, né? Hoje tu não pode falar aquilo que tu falou da outra vez da esposa. Hoje ela está aqui, eu não quero tratar de fazer. Meu irmão, estenda a sua mão para cá, vamos orar por esse príncipe do Senhor. Deus, pastor Tonizama é o teu filho, teu servo, um pregador da tua palavra, separado para este tempo, onde tem feito a diferença no seu ministério ali na Caroba, com a sua família que ele vai apresentar. Pai, mais do que isto, ele é um príncipe que tem feito um trabalho aqui na terra espetacular, como professor, como servo, como escritor, mas acima de tudo como obreiro comprometido com a tua palavra. Que ele hoje, Pai, seja mais uma vez, como todo tempo é, um canal de bênção para nós. Eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Pastor da Igreja Batista da Caroba em Campo, teólogo, professor, seminarista, escritor e professor de história. Casado com Vanille Zamba, pai de Azaf, Andrei e Alexia. Pastor Tony Zamba, seja muito bem-vindo à primeira Igreja Batista em Santa Cruz. Amém. Muito obrigado pela recepção, né? A apresentação foi feita aí, né? Deu tempo. Estou aqui com a minha família, vocês acompanharam pela foto, mas eu queria pedir que eles se colocassem de pé ali, né? O Azaf, o Andrei, a minha esposa Vanille e a minha princesinha aí, Alexia, né? Já tivemos aqui em outras ocasiões, na última vez eu vim só acompanhado dos meninos, e hoje, como era uma programação de família, nós fizemos questão de estarmos todos juntos. O culto na nossa igreja acontece na quinta-feira, e isso não atrapalhou em nada a gente poder estar aqui reunido, adorando a Deus aí com vocês. Eu agradeço, né, mais uma vez vocês terem feito aí esse convite. O pastor Ellison falou, né, nunca que eu seria pastor dele. Eu estou aqui para aprender, né? Ele foi o meu professor de homilética, a primeira vez que eu tive a oportunidade de aprender essa disciplina, no curso de conselheiro de embaixadores do rei, lá no ano de 2002. E de lá para cá eu tenho aprendido muita coisa com ele, inclusive sobre oração, e eu vou poder falar um pouquinho sobre isso aqui, né? O tema de vocês é um tema muito legal, muito relevante. Eu trouxe alguns slides, eu acho que eles vão conseguir passar, e eu tenho certeza que Deus ele tem abençoado a igreja já nesse mês da família. Fico muito feliz, né, em poder retornar aqui. Agradeço, né, a André e a sua família também, que viabilizou aí esse convite. Quando eles me convidaram inicialmente era para estar aqui num domingo, sendo que esse ano nossa agenda ela ficou muito apertada. A gente vai para Campo dos Goitacazes, está ministrando num congresso de famílias lá também, e de forma alguma eu conseguiria sair da minha igreja em domingo com tantas saídas. E aí eu falei com ela, cara, não tem como ir, me coloca numa quarta, né, para eu não deixar de estar aí com vocês, qualquer dia, culto de oração, culto nos lares, qualquer oportunidade, falar para as crianças, mas não me deixa fora, né, do que Deus está fazendo aí na PIB de Santa Cruz. E aí ela foi e marcou numa quarta-feira, nós estamos aqui, e tenho certeza que Deus ele vai falar aí poderosamente ao nosso coração. O tema de vocês é muito relevante, né? Famílias segundo a vontade de Deus, e o subtema que eu fui escolhido para falar é sobre a oração. E aí nos slides eu quero que você pense da seguinte maneira, né? Famílias segundo a vontade de Deus crescem em oração. Famílias segundo a vontade de Deus crescem em oração.
E aí, quando a gente olha em Lucas capítulo 11, o tradicional texto em que os discípulos pedem Jesus para que ele ensinasse eles a orar, ele desperta aí um tema, que é o tema que o Ministério Oikos propôs para vocês. Ensina a nossa família a orar. Deus, ou Jesus, ensina a nossa família a orar. Por que Deus ele deve ensinar a nossa família a orar? Porque famílias, segundo a vontade de Deus, crescem em oração. E o versículo é esse que está aí, ó, Lucas capítulo 11, versículo 1. Você pode ler aí junto comigo no 3? 1, 2, 3. Vamos lá. Amém. Louvado seja Deus, né, pela sua palavra que foi lida. Esse texto, por si só, ele já traz vários ensinamentos e princípios valiosos sobre a oração. Eu não sei se você percebeu. O primeiro deles é que a oração é algo que pode ser aprendido, né? A gente pode aprender a orar. A gente deve aprender a orar. O segundo princípio que eu percebo nesse texto aqui muito valioso é que discípulos de Jesus também precisam aprender a orar. Às vezes a gente acha que por a gente ser cristão, a gente tem um relacionamento de intimidade com o mestre, a gente não precisa aprender a orar. Mas aqui nós estamos falando de homens que estão caminhando com Jesus, que seguem com Jesus, que estão vendo os milagres de Jesus, que foram escolhidos por Jesus e foram humildes ao ponto de chegar para Jesus e falar: Mestre, ensina-nos a orar. Isso perpassa por uma humildade, por um reconhecimento que muitas vezes nós não sabemos orar, ou a nossa oração ela não é feita de forma correta. Um outro princípio que está dentro desse texto, desse único versículo, é que isso não partiu da galera toda. Jesus ele tinha 12 discípulos, e o texto ele destaca que, tendo terminado, um dos seus discípulos pediu, né? Então, o desejo de aprender a orar com Jesus não partiu de todos, não houve consenso. Um dos discípulos toma essa iniciativa de pedir ao mestre para aprender a orar. E isso é interessante, por quê? Porque a gente tem uma tendência a achar que cultos de oração eles vão ser sempre badalados e cheios. Eu costumo ver a igreja na perspectiva de Rick Warren, igreja com propósito. A igreja ela é dividida em níveis de compromisso. E quanto maior o compromisso com Deus, menor o número de pessoas. Nós temos aqui um grupo que participa das nossas celebrações. Isso acontece lá na Caroba, em Campo Grande, acontece aqui em Santa Cruz, acontece em todas as igrejas. As nossas celebrações públicas, elas reúnem pessoas com diferentes níveis de compromisso com o Senhor. No culto de domingo, você tem o seu convidado, que não é cristão. No culto de domingo, você tem o seu vizinho, que gosta da atmosfera da igreja. No culto de domingo, você tem aquele cara que se converteu, mas ainda nem se batizou. No culto de domingo, você tem aquele que já se converteu, já se batizou e está se caminhando para um nível de comprometimento. No culto de domingo, você tem um cara que é líder nato, que atua em várias áreas da igreja, que bate o escanteio e corre para cabecear. E não sei se você está percebendo essa minha analogia, à medida que esses grupos vão diminuindo, diminui também a quantidade. O número de pessoas que batem o escanteio e correm para cabecear não é o mesmo número de pessoas que está na igreja no domingo celebrando e levantando a mão. Assim é na oração. Quanto maior a intimidade com o Senhor, menor o número de pessoas. Por isso que muitas vezes os nossos cultos de oração, o nosso compromisso com a oração não é tão concorrido quanto os nossos grandes cultos de louvor e de adoração. Não se espante com isso. A própria Bíblia aqui ela já vai nos mostrar isso em vários outros aspectos. Mas, além desse texto que nós lemos aqui, a gente precisa compreender que toda a Bíblia é um desafio a gente aprender a orar. Toda a Bíblia ela é um manual de como a gente pode orar. E aí a gente, às vezes, precisa realmente tomar muito cuidado, porque a Bíblia ela vai determinar a maneira com que você compreende a oração.
E às vezes a gente tem deixado a nossa concepção de oração ser guiada por esse senso comum, por esses movimentos, por essas modas, e a gente tem que tomar muito cuidado. Existe uma expressão que eu ouço muitas pessoas falar, e eu tenho muita preocupação com ela. E não considere essa expressão errada. Eu quero trazer aqui com bastante cuidado. Eu não estou dizendo que essa fala está errada. Eu tenho muita preocupação com essa fala, mas não quero dizer que ela está errada. O pastor Edson me apresentou aqui, e o vídeo ele também falou, eu sou professor, né? Professor de História, professor de Filosofia, então eu sou da área de Humanas, a minha formação é História e Teologia, eu fiz primeiro a Teologia, depois a História, graças a Deus por isso, não me desviei, né? Eu já estava meio carimbado quando eu cheguei na faculdade de História. E eu dou aula de Filosofia, e embora seja uma disciplina que eu gosto muito, ela me desperta, me faz pensar. Quando eu leciono essa disciplina, eu falo para os alunos, olha, a filosofia ela é perigosa, toma cuidado, toma muito cuidado. Embora ela seja boa, é uma disciplina que te desperta pensamentos, te faz questionar algumas coisas, e quando você questiona, você descobre novas respostas, mas tome muito cuidado, porque a filosofia é muito perigosa. Então, não é porque eu gosto da disciplina que eu não reconheço os perigos dela. Por que eu estou falando isso? Essa expressão que eu vou trazer para vocês aqui é muito comum, ela é popular no meio das igrejas, mas ela é perigosa. Que expressão é essa? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Em que sentido essa expressão ela é perigosa? Alguns vão atribuir essa fala ao grande pastor, evangelista, Billy Graham. Só que essa fala, ela nos traz uma concepção da oração muito relacionada àquilo que pode ser feito, aquilo que pode ser realizado. Coloca a oração como uma experiência mágica, poderosa, que muda céus e terra. Mas quando eu olho para a oração, eu prefiro ver a oração como um relacionamento, uma relação de intimidade com Deus. E talvez você também pense assim, quando você está lá na sala de escola bíblica dominical e o professor pergunta assim, o que é oração para você? A primeira coisa que você vai vir vai falar, é você conversar com Deus. E por que nós compreendemos a oração como uma conversa com Deus, mas essa expressão, ela se popularizou tanto no nosso meio? E essa expressão, ela trata a oração simplesmente como um poder, um power, uma força para fazer, para curar, para ganhar, para ter. É preocupante, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque quando a gente fala de exemplos de oração na Bíblia, a gente lembra da Ana que pediu um filho e teve. A gente lembra de Sansão, que na sua última oração falou, me dá a oportunidade de derrubar aqui esses pilares e matar esses incircuncisos, esses filisteus. A gente lembra de Moisés abrindo o mar. A gente lembra de muitas e muitas orações onde o homem de Deus, a mulher de Deus, pediu algo para Deus e teve lá o seu pedido atendido. Mas nos esquecemos, por exemplo, de um cara chamado Enoque, que a Bíblia diz que ele andou tanto com Deus que Deus tomou ele. Será que Enoque é um exemplo de oração? Porque nós falamos que orar é conversar com Deus. E quem na Bíblia a gente consegue ver como alguém que conversou mais com Deus do que Enoque? Precisamos mudar o nosso conceito de oração. Existe um livro que se popularizou muito, foi usado em várias igrejas nas aulas das escolas bíblicas dominical, que fala justamente sobre esse princípio da oração, do Gregory Friesel. E esse livro ele faz a gente compreender que a oração ela é dividida em várias categorias. E a categoria da oração responsável pelos pedidos é a petição e a intercessão. Petição é quando você pede para você, intercessão é quando você pede para o outro. Então, dentro do critério oração, a gente tem a petição, a gente tem a intercessão.
Mas a gente tem também dentro da oração a meditação, que é aquela hora que você para e ao som de uma música você fica esperando para ouvir Deus falar contigo. Você tem o louvor, que é aquele momento em que você profere palavras que exaltam a Deus. Você tem a confissão, que é aquele momento em que você, prostrado, você abre o seu coração e fala para Deus de coisas que você não deveria ter feito. Você tem a gratidão, que é aquele momento que você abre a sua boca não para pedir, mas para agradecer. Perceba, a Bíblia ela nos ensina muito sobre oração. E quanto mais a gente estuda sobre oração, mais a gente descobre que nós não sabemos orar. Famílias, né, que seguem a vontade de Deus, famílias segundo a vontade de Deus, crescem em oração. Então, que nessa noite o seu pedido seja: ensina nossa família a orar, Senhor, assim como os discípulos pediram. A oração no Antigo Testamento, ela está presente na maioria dos textos. Adão, ele nos é apresentado como um exemplo de oração. Mas a graça em olharmos para Adão como um exemplo de oração é porque você vê um Deus que quer se relacionar com a gente. Mesmo ele tendo pecado, mesmo ele tendo se escondido, na virada do dia, Deus apareceu de novo lá para falar com ele. Ei, não importa que você é maior vacilão, não importa que você tenha feito coisas erradas, não importa que você tenha comido do fruto proibido, na virada do dia, Deus vai aparecer de novo lá querendo falar com você. Nós temos uma tendência a nos afastarmos desse Deus quando nós estamos numa vida que desagrada a Ele. Mas Deus, ainda assim, Ele quer se relacionar com você através da oração. Não deixe que os seus pecados te impeçam de se relacionar com Deus através da oração. Enoque, já falamos aqui, ele é um dos maiores exemplos na minha concepção de oração. Ele é um exemplo claro de alguém que se relacionou intimamente com Deus. Noé é outro exemplo de vida de oração, só que agora em tempo de corrupção humana, num tempo em que os homens se distanciaram de Deus, num tempo em que os homens queriam fazer as coisas do seu jeito. Você vê um homem íntegro, né, reto, que se relacionava com Deus. Abraão se destacou entre os patriarcas por ser um homem de oração em suas peregrinações. Imagina só, vai para um lugar. Que lugar, Senhor? Você tem que estar muito íntimo em oração com Ele para saber exatamente o lugar que Ele quer que você vá, para ser conduzido pelo Senhor. E Abraão é esse exemplo de oração em meio às suas peregrinações. Moisés, apresentado nas Escrituras como alguém que falava com Deus face a face. Você vai encontrar isso lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Josué mostra que o exemplo de oração de um líder, ele pode alcançar o seu sucessor. Assim como Moisés, Josué também desenvolveu um princípio de oração que foi deixado por Moisés. No período de Juízes, nós temos o exemplo de Gideão, quando está lá conversando com Deus à noite, antes daquela famosa batalha, que ele venceu o exército midianita com apenas 300 homens. Davi se destaca entre os reis de Israel como aquele que era segundo o coração de Deus. Sabemos que ele se relacionava com o Deus Altíssimo de forma inquestionável. E os profetas, não tem nem como a gente dizer que esses caras não falavam com Deus, porque a responsabilidade deles era falar em nome de Deus. Quando eles abriam a boca, era assim, ó, e disse o Senhor. E disse o Senhor. E para falar que o Senhor disse, você tem que ter ouvido algo dele anteriormente. Você concorda comigo? Tem gente acordada aí? Estão acordados? Aí a gente sai do Antigo Testamento, vai para o Novo, né? Culto de estudo bíblico é assim, a gente vai passear na Bíblia. Os evangelhos, a todo momento, eles nos ensinam. Eles nos ensinam a orar diante de decisões importantes. Ele nos ensina a orar e se preparar e descansar no Senhor. Ele nos ensina como orar na oração do Pai Nosso. Ele nos ensina a orar para darmos testemunho de Deus entre os homens. Os evangelhos nos ensinam a orar em momentos de aflição, a orar pelo próximo. Aí a gente sai dos evangelhos, a gente vai para a igreja primitiva e a gente descobre que o livro de Atos, ele é claro em ressaltar a importância que os primeiros cristãos davam à oração. Após a promessa do Espírito Santo dada lá na grande comissão, Atos capítulo 1, versículo 14 diz: e eles perseveravam em oração.
Depois de receber o Espírito Santo, eles continuaram em oração. Diante da urgência de anunciar o Evangelho, eles não foram impedidos de orar. Olha só que interessante, que às vezes a gente pensa, não, mas eu tenho que pregar, eu tenho que fazer, eu tenho que anunciar, e aí isso vai roubando da gente a capacidade de orar, porque o nosso tempo vai ficando mais curto com os nossos compromissos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe que mesmo diante da urgência de anunciar o Evangelho, eles não diminuíram as suas reuniões de oração. Atos capítulo 3, versículo 1. O crescimento da igreja não diminuía o zelo pela oração. Quanto mais a igreja crescia, mais os cristãos oravam. Atos capítulo 4, versículo 24. Mesmo com o crescimento da igreja, os apóstolos entenderam que eles deveriam manter uma vida de oração. Por isso que em Atos 6, o que é que eles fazem? Escolhem diáconos. Porque eles não poderiam deixar a pregação e a oração de lado. O que é secundário, o diácono faz, mas a oração nós não podemos deixar de fazer. Sem dúvidas, o crescimento da igreja está intimamente relacionado com a importância que os seus pioneiros deram à vida de oração. A Bíblia nos ensina claramente isso. A Bíblia, além de falar da importância de vivermos em oração, ela nos ensina a orar. E é isso que a gente precisa aprender nessa noite. Nós não devemos ser aquela igreja que fala de oração, nós precisamos ser aquela igreja que ora. Aquela igreja que pede ao Senhor, Deus, ensina-nos a orar. E nessa noite, eu quero compartilhar com você de forma bem rápida 3 coisas que a sua família deve aprender sobre oração. 3 coisas que a sua família, que a minha família deve aprender constantemente sobre a oração. A primeira delas, e eu compartilho, essas coisas no meu livro, o livro lá que foi feito para alcançar a linguagem dos embaixadores do rei, porque os embaixadores do rei, eles possuem 5 ideais. E esses 5 ideais, eles são representados em uma coroa com 5 pontas. E os 5 ideais dos embaixadores do rei são os 5 ideais das mensageiras do rei. E os 5 ideais das mensageiras do rei e dos embaixadores do rei são os 5 princípios de igreja multiplicadora. E aí, na intenção de compartilhar esses princípios numa linguagem bem contextualizada com a garotada, com os jovens, com os adolescentes, no ano passado, no ano de 2022, a gente publicou o segundo livro da série, Vivendo os 5 Ideais. O primeiro capítulo fala uma oração ideal. E ali naquele livro eu compartilho que uma oração ideal, ela possui 3 coisas. A primeira, a oração ideal, ela envolve relacionamento. Primeira coisa que a sua família deve aprender sobre oração. Oração envolve relacionamento. Existem pessoas que às vezes têm uma vida de oração muito ativa nas celebrações públicas, nos cultos, mas não têm uma vida de oração em casa. Existem pessoas que são muito parecidas com os fariseus que Jesus critica e questiona, que quando estão nas sinagogas, eles falam bonito, eles oram alto, com aquelas palavras, às vezes você vai em alguns lugares, no seminário que tem muito isso, pastor? Aí tu pede o cara para orar, aí o cara começa a oração dele assim: Senhor das galáxias, Deus onipotente, onipresente, onisciente, aquele que tudo vê, E aí ele vai, citando todo aquele amparato teológico na sua oração. Cara, será que Deus está realmente preocupado com isso? E o interessante é que na vida dessas pessoas, quando eles estão em público, eles oram muito bonito, mas quando eles estão em casa, eles não conseguem ter esse mesmo relacionamento de intimidade com Deus. Essa relação de oração ela tem que ser questionada, a gente tem que se preocupar. Se a gente começar a perceber que a gente ora muito bem em público, mas a gente não separa tempo para orar para Deus em casa, a gente tem que começar a falar: Senhor, me ensina a orar, tem algum probleminha aí. Me preocupa aquelas pessoas que fazem longas orações em público, mas não conseguem separar minutos para poder orar em casa. Quando nós, dentro da nossa casa, não desenvolvemos um relacionamento de intimidade, de oração com o nosso Deus,
Nós precisamos tomar cuidado, porque talvez a oração que nós fazemos na igreja, ela não vai surtir efeito didático na vida dos nossos filhos. Você que é esposa, que gosta muito de orar em público, mas não tem uma vida de oração em casa, saiba que o seu marido está te vendo. Os seus filhos, eles estão te vendo. Você que é marido, que ora muito bem também, quando você está aqui na igreja, mas em casa você não consegue separar um tempo de oração, os seus filhos estão te vendo, a sua esposa está te vendo. Na pandemia, nós resgatamos dentro do nosso lar um princípio que estava esquecido, que era o culto da família, que muitos chamam de culto doméstico. E quando nós resgatamos esse princípio dentro da nossa casa, no primeiro momento que a gente teve esse culto lá, o culto da família, que eu reuni os meninos, naquela pregação, eu me lembro até hoje, né, o esboço da pregação, eu falei para eles assim, olha, o porquê que eu faço o culto da família. Eu expliquei para eles o porquê que a gente está fazendo isso daqui. Né? E um dos motivos que nos leva a fazer o culto da família, e eles internalizaram isso, é que se nós falamos que amamos a Deus, a gente não pode se encontrar com Ele só no domingo. Ele precisa fazer parte do nosso ambiente familiar também. Não dá, cara, para mim dizer para o meu filho que eu amo a Deus e eu passo de segunda a sábado falando de tudo menos de Deus. Ele precisa ter um lugar de destaque na minha casa durante a semana também. Você está conseguindo entender? Porque oração é relacionamento, cara. Oração é bem diferente daquele teu amigo que só aparece quando está apertado querendo empréstimo. Está precisando que você faça alguma coisa para ele, dê uma carona porque o carro dele quebrou. É relacionamento de intimidade. Famílias que crescem em oração precisam aprender que oração envolve relacionamento. E a gente precisa desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Ele não pode ser apenas aquele Deus que a gente lembra quando a gente tem que pedir alguma coisa. Ele tem que ser aquele Deus que, quando chega no final do dia, a gente consegue chegar para Ele e falar assim, Senhor, obrigado, porque tudo deu certo. E quando a gente acorda, a gente fala para Ele, Senhor, vai na frente, porque eu não quero que nada dê errado. É relacionamento, cara. É relacionamento. Não deixe que a sua vida de oração ela se transforme em uma rotina, muitas vezes litúrgica, fundamentalista, legalista, repetitiva, mas sem sentido, sem propósito e sem relacionamento. Porque a primeira coisa que eu faço questão de ensinar para os meus filhos, eu faço questão de manter vivo no meu coração, é que oração é relacionamento. Por isso que existe um movimento aí, que tenta fazer a gente refletir na oração de maneira pessoal. Aí tira esse negócio de Deus das galáxias, O movimento neopentecostal, aí chama ele de paizinho, aba. É porque tenta trazer uma pessoalidade, um relacionamento, uma intimidade para a oração. Concordo com esse movimento em partes. Porque em partes ele é valioso, que faz a gente estreitar esse relacionamento de intimidade com o nosso Deus e com o nosso Pai. Mas, por outro lado, ele pode se tornar danoso quando a gente se esquece que ele continua sendo Rei, ele continua sendo Senhor, ele continua sendo Deus. E para um relacionamento com ele, como foi cantado aqui, tem que haver uma relação de reverência. Por isso que nós nos ajoelhamos, porque nós reconhecemos que aquele que está diante de nós, ele é grande, ele é poderoso demais. Por isso que alguns tiram as sandálias dos pés, porque a presença dele em volta faz o local completamente santo. E aí você não quer pisar ali, contaminar aquele espaço. Mas oração precisa ser encarada por cada um de nós como relacionamento. Relacionamento de intimidade que nós temos com o Senhor. A segunda coisa que a nossa família deve aprender sobre oração é que oração é algo que deve ser contagiante. Quando eu olho para esse texto, você vê Jesus, ele desenvolvia uma prática de oração. E os discípulos começam a observar isso e eles falam, mestre, me ensina isso. Eu quero aprender isso com você.
E é interessante que no texto ele fala da mesma forma que João ensinava também para os seus discípulos. Porque oração é algo contagiante. Só que às vezes a gente, movido por uma falsa modéstia, a gente não quer propagar a nossa vida de oração porque parece que a gente está advogando em causa própria. Só que como que a gente vai ensinar alguém dentro de um princípio se a gente não compartilhar isso com as pessoas? Oração deve ser algo contagiante. O nosso tempo ele é um pouco curto, né? Mas a minha vida ela é muito pautada por experiências de oração. E eu queria compartilhar aqui rapidamente, sem me aprofundar, algumas com vocês. Nesse livro, eu começo contando a minha história de conversão. Eu fui levado à Organização Embaixadores do Rei quando eu tinha apenas 13 anos de idade, e ali eu recebi algumas sementes, algumas porções, né, da palavra de Deus. Eu ia para o futebol, mas aí depois do futebol você tinha que ir para o estudo bíblico para poder participar do torneio. Porque se a garotada fosse só no futebol de sábado, mas aparecesse na reunião da embaixada, ele não ia ser inscrito no torneio, ele não ia participar do congresso. E aí, quando a gente ia lá no estudo bíblico, tinha lá umas fitas cassetes do Juan Ribe Palharim, que o conselheiro botava para a gente ouvir. Falava de anjos, falava de oração, e aí eu aprendi alguma coisa ali daquelas fitas cassetes do Juan Ribe Palharim. Lá a gente aprende os ideais dos embaixadores, a gente aprende sobre oração. E eu fui na embaixada durante uns 2 anos, 13, 14, e sumi da embaixada. A embaixada começou a se tornar algo chato para mim, um adolescente, de uma família que não era cristã, cheia de liberdade. Várias coisas que estavam acessíveis, festas, bebidas. Só que aqueles princípios que eu aprendi na embaixada, eles sempre ficavam no meu coração. E aí, às vezes, quando eu voltava de alguma dessas noitadas, alguns bailes, eu botava minha cabeça no travesseiro, deitava para dormir, e eu fazia a seguinte oração, desse jeito: Senhor, arruma minha vida espiritual, dá um jeito na minha vida espiritual. Era isso que eu falava, eu só sabia orar assim: Senhor, arruma minha vida espiritual, dá um jeito na minha vida espiritual. Um dia Deus decidiu dar um jeito na minha vida espiritual. Botou essa preta linda no meu caminho, né? E aí ela começou a me evangelizar. As meninas no ano 2000, né? Elas evangelizavam assim, namorando, não sei hoje, né? E Vanilla era uma excelente evangelista. Arrumei outra parada para falar dela com ela presente. Né? E ela conseguiu me pescar, né? O bom é que ela não me pescou no aquário de outra igreja, me pescou no mundo e me trouxe, né? E isso mudou a minha vida completamente. Eu consegui entrar na Marinha do Brasil, e lá na Marinha do Brasil eu comecei a perceber que Deus ele tinha algo diferente para mim. E a minha oração começou a ser: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Eu não estou satisfeito aqui. Eu entrei para a igreja, eu me batizei, eu comecei a atuar na liderança de embaixadores, adolescentes, e eu não estava satisfeito naquela carreira de viagens. Viajei para vários lugares, morei em Santa Catarina, São Pedro da Aldeia, voltei para o Rio de Janeiro e Niterói, e eu não conseguia ter um tempo de intimidade com o Senhor na igreja por conta desses translados da corrida da carreira militar. E eu falava: Senhor, poxa, o que o Senhor quer que eu faça? Deus ele fez uma reviravolta, eu saí da Marinha do Brasil, me matriculei no seminário, fiz a faculdade de História, hoje eu sou pastor e professor. Resultado da minha oração. Tínhamos 2 filhos, Andrei e Azaf. A minha esposa ela tem 3 irmãs. E as 3 irmãs, elas engravidaram e tiveram filhos meninos. E eu comecei a orar para que Deus me desse uma menina. Antes mesmo da Vanille sonhar em ficar grávida, a gente orava pedindo a Deus uma menina. Olha a princesa aí, linda, de rosa. Quando todo mundo falava: cara, é impossível, vai nascer 3 homens, vai ser o 3º menino. E a gente fazendo campanha já tinha até nome antes da mulher até ficar grávida. Postagens na internet, às vezes, aparecem datadas com 12 anos atrás, só que a minha filha só tem 8 anos. E já tem postagem no Facebook há 12 anos atrás dizendo: vem Alexia. Eu me formei na faculdade de História no ano de 2016. Eu passava na frente de um colégio aqui na Zona Oeste de Campo Grande e eu falava: Senhor, como eu queria dar aula nesse colégio, para que os meus filhos pudessem estudar aí e se formar. Há 3 anos eu dou aula nesse colégio.
Você consegue entender que a gente precisa compartilhar as nossas experiências de oração, porque experiências de oração são contagiantes? Às vezes eu acordo 3 horas da manhã, sem despertador, sem nada. Eu sei que é Deus que está me chamando para orar. E aí eu vou ao banheiro, eu bebo água, eu volto e eu começo a mandar mensagem para pessoas. E não satisfeito em mandar mensagem para essas pessoas, eu oro por elas. E no dia seguinte é comum pessoas falarem assim: pastor, eu tive um problemaço ontem de madrugada. E quando eu recebi aquela mensagem, Deus falou comigo nitidamente que Ele está cuidando de mim. A experiência de oração é algo contagiante. E quando a gente compreende isso, a gente pega a nossa experiência de oração e compartilha. Eu já tinha ouvido o pastor Ellison falar, né, de como que ele tem o hábito de, quando ele viaja, vai aos restaurantes, ele pede para orar pelos garçons, pelas pessoas que ele encontra. No ano passado, a gente passou um período de férias com ele e eu vi isso na prática. Nós fomos num casamento de uma pessoa em comum, um amigo em comum, e eu vi isso na prática. Oração é algo contagiante. E para fechar, eu vivi uma experiência de oração com os meus filhos, e eu conto isso também no livro, muito interessante. Quando eles eram bem novinhos, nós fomos no Sítio do Sossego, né? E vocês sabem, né? O Sítio do Sossego é o quartel-general dos embaixadores do rei. Eu acampo no Sítio do Sossego desde o ano de 2004. De lá para cá, eu sempre que posso estou lá, só não vou quando não dá mesmo. Geralmente, todos os anos eu estou ali, eu sou pastor, líder da semana. E eu levei os dois no Sítio do Sossego. O Sítio do Sossego ele tem uma parte muito alta, onde fica uma caixa d'água, e é proibido até os meninos ficarem lá sozinhos, mas é como se fosse um monte, um morro, atrás do prédio principal onde tem os cultos. E aí um dia eu levei eles lá no acampamento, e lá em cima, né, olhando para aquele sítio todo, eu falei para eles assim: olha, vocês estão vendo esse lugar aqui? Aí eles: estão vendo, papai. Eu falei: vamos firmar um acordo aqui, vamos firmar um compromisso entre nós três? E eles: vamos. Qual seria o acordo? Vai chegar um dia que vocês vão crescer, vocês vão ter os filhos de vocês, e vocês vão trazer os filhos de vocês aqui em cima, e vocês vão orar com eles, assim como eu estou orando com vocês agora. Eles eram bem pequenos, né? E quando eu falei isso, né, eu me lembro que eu falei assim: eu não vou estar mais, talvez, eu já vou ter partido, mas vocês vão fazer esse acordo comigo, que vocês vão trazer o filho de vocês aqui, vocês vão orar com eles aqui em cima, né? Porque esse lugar aqui é um lugar muito especial para a gente. E aí, quando eu acabei de falar isso, um deles começou a chorar, porque ele ouviu só a parte que eu falei: eu não vou estar mais com vocês. E eu tive que controlar: calma, cara, isso falta muito ainda, pô. E essa é apenas uma das experiências que eu tenho tentado compartilhar com os meus filhos, para que a oração seja algo contagiante no nosso lar. A minha esposa, ela veio de uma família em que a mãe, todas as vezes que as compras chegavam em casa, ela orava. Hoje, quando nós chegamos com as nossas compras em casa, é a Alexia que ora. Ainda que a gente se esqueça, a Alexia, ela entra pelas casas e fala assim: vamos orar pela compra. Sabe por que ela faz isso? Porque oração é contagiante. Famílias precisam aprender que oração é contagiante. E por último, né, para poder encerrar, meu tempo já está esgotando, nossas famílias precisam aprender que a oração ideal, a oração verdadeira, ela vai terminar sempre com: seja feita a tua vontade. Não é porque não aconteceu que você está com pouco poder, não. Às vezes as nossas orações ainda não acontecem porque Deus não quis. Porque a oração é uma oportunidade que a gente tem de conversar com Deus, levar para Ele as nossas necessidades também. Mas, às vezes, aquilo que a gente apresenta como necessidade para Deus, não é o que Deus ele tem para nós. Pode ser que Ele tenha algo muito melhor, pode ser que Ele tenha outra coisa. E como que você supera isso? Entendendo que a oração verdadeira, ela termina sempre com: seja feita a tua vontade, Senhor.
Existem pessoas que acham que falar de oração é ver, né, as suas vontades atendidas. Tem até uma música aí, né, de um ministério famoso, de uma comunidade dessas daí famosa, que a pessoa fala na hora da ministração: ah, Senhor, quando a minha vontade não for a tua vontade, dá um jeitinho para prevalecer a minha vontade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E tem uma história na Bíblia de um cara que conseguiu, né, meio que mudar a vontade de Deus através da oração. E parece que ela se tornou regra para a gente querer a mesma coisa. A história de um rei chamado Ezequias, que o profeta chegou para ele e falou assim: olha, teu tempo acabou, Deus falou que você vai partir, arrume a tua casa. Aí ele, cheio do poder de Deus, cheio da oração, ele orou e pediu a Deus mais um tempo. Ele conseguiu comover o coração de Deus, Deus deu mais um tempo, segundo alguns teólogos dizem por aí. Só que nesse tempo, parece que ele gerou um filho. Alguns dizem que quando ele fala arruma a tua casa, é porque ele viveu intensamente para o seu reino e nem família ele construiu. Ele não tinha nem descendência. Se você for calcular o tempo de vida que ele viveu para o nascimento do rei, provavelmente esse rei foi gerado no períodozinho que ele ganhou a mais. E os anais, as crônicas dos reis de Israel, diz que esse foi o pior rei da história de Israel. Às vezes Deus ele até pode mudar o plano dele para fazer a tua vontade, mas pode ser que as coisas não aconteçam como você gostaria. Então a gente precisa aprender a lidar com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é sempre melhor do que a nossa vontade. Famílias, né, que seguem a vontade de Deus crescem em oração. E se você quer crescer em oração, peça ao Senhor para te ensinar cada dia a orar. E se você quer aprender a orar, né, entenda nessa noite que a oração verdadeira, ela é fruto de um relacionamento de intimidade, e não de um compromisso frio, uma obrigação ou uma religiosidade. A oração verdadeira ela é contagiante, e a oração verdadeira, ela sempre vai terminar com seja feita a tua vontade, Senhor. Que Deus ensine as nossas famílias a orar, né? Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bênção, pastor Tony. Pastor, isso aqui é uma lembrança para o Senhor. Que Deus continue te abençoando. Obrigado, meu. Abençoando o seu ministério, a sua família, a sua igreja. Amém? Obrigado, tá? Eu não sei se o pastor Tony sabe disso. Eu já falei isso aqui quando veio o tio dele, né? Genilson Zamba. Se hoje nós estamos aqui, foi porque a bisavó dele entregou um folheto dentro do 828, aquele ônibus lá do São Jorge, entregou para minha mãe e fez um convite. Você sabia disso? Eu acho que eu já te falei isso, né? E aí, irmãos, olha só, que coisa linda, né? Por causa de um folheto. A minha mãe já estava esperando esse convite e veio através da bisavó dele dentro de um ônibus. O efeito que faz, né? Glória a Deus. Vamos estar encerrando o nosso culto. Eu quero convidar a nossa pastora Cida para que esteja aqui orando. Eu fiquei sabendo agora há pouco que tem gente fazendo aniversário de casamento hoje, né? Eu quero convidar então o pastor Armando, Beatriz, para que estejam aqui, vamos estar orando. Tem mais alguém completando aniversário de casamento durante esta semana? Tem? Se tiver, vem também para receber do Senhor. Alguém fazendo aniversário, completando mais um ano de vida durante esta semana? Tem? A Bia fez aniversário. Eita! Está pedindo dupla oração. Vamos estar orando e encerrando assim o nosso culto, irmãos. Deus abençoe vocês. Boa noite, igreja. Vamos agradecer a Deus. Ontem, Bia fez 39 anos.
Sabe aquelas mulheres que não querem passar, entendeu? Então ela fez 39 anos ontem, Wellington. Eu só não entendi que ela está fazendo 31 anos de casado hoje, mas está tudo bem. Glória a Deus por isso, né? Deixa isso quieto. Então a gente vai orar agora, agradecer ao Senhor por mais um ano de vida e por 31 anos de casamento. É muito bom a gente ver, sabe, famílias firmes diante do Senhor, completando 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. E a gente mostrando aí para o mundo que esse projeto de Deus dá muito certo, né? Glória a Deus, né, irmãos? Projeto de Deus chamado família dá muito certo e é muito bom. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, onde falamos um pouco e ouvimos um pouco. Hoje, durante o dia, também conversamos a respeito de oração, e agora à noite o Senhor fala poderosamente aos nossos corações através da oração, Pai. Senhor, nos ensine, Pai, nos ensine. Nós precisamos aprender cada dia mais a ter um relacionamento, a Deus, que te agrade, Senhor. Porque o Senhor tem nos alegrado, o Senhor tem agradado o nosso coração, o Senhor tem cuidado de nós, e nós queremos, ó Deus, aprofundar esse relacionamento contigo. Nos ensina, Senhor, a orar. E Deus, nesta hora, nós colocamos diante do Senhor, Pai amado, esta família que o Senhor ama e que nós aprendemos a amar também, que tem muito nos abençoado aqui. Abençoe, ó Deus, esse casal. 31 anos que o Senhor os uniu, que o Senhor permitiu que eles formassem uma família linda, filhos que te honram, que te servem, genro também. Deus, isso é bênção do céu. E nós clamamos agora em nome de Jesus, Pai, que enquanto eles viverem, o teu nome seja glorificado através desta união, Senhor. Que eles vivam, meu Pai, de tal forma que as pessoas, ao olharem, ó Deus, para este casal, saibam que o Senhor faz parte disso, que foi o Senhor quem os uniu e é o Senhor quem os sustenta. Obrigada, Senhor, porque Bia completou mais um ano de vida. Obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem tido. Obrigada, Deus, por tudo que a gente pôde viver durante este dia. Obrigada, Deus, por termos uma noite, ó Deus, de celebração ao teu nome, de poder cantar, de poder orar e de poder ouvir a tua voz. Obrigado, Deus, porque apesar de o Senhor ser um Deus tão poderoso, o Senhor é um Deus tão presente, e nós te amamos, meu Deus, e pedimos, leva-nos em paz, guarde as nossas vidas, Senhor Deus, no retorno para a nossa casa, continue nos protegendo, porque o Senhor tem nos protegido, mas nós pedimos que o Senhor continue com a tua boa mão, nos conduzindo para um caminho que o Senhor deseja. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.